trabalhador incansável dessa nossa doutrina na nossa cidade. Até a gente fica emocionado porque eu estou aqui hoje, um dos culpados é ele, porque a gente estava assistindo o programa do Roberto Costa e ele estava sendo entrevistado no dia. E eu assisti, fiquei empolgado, gostei muito, ele falou sobre o livro A Caminho da Luz. Aí eu comentei com o Pedro, olha Pedro, hoje eu vi um cara espírita lá muito bom, gostei muito lá no programa lá. Ele disse assim, ele vai lá hoje no Geal. Ah, então hoje eu vou lá. Então fui a primeira vez, estou aqui já até hoje. Então, seu Gama, a casa é sua. Fica à vontade. Ensina a sã doutrina que nada acontece por acaso. Então não houve mérito meu. Simplesmente foi colocado no lugar certo, na hora certa, para que então hoje ele fosse um dos batalhadores da doutrina espírita. Porque muitos são os servidores, muita é a necessidade de novos servidores, e muitas vezes eles falham. Então é muito bom ouvir quando alguém permanece firme porque ouviu esta ou aquela lembrança. É importante dizer que nós estamos falando de algo significativamente importante e nós vamos abordar hoje. Antes de mais nada, quero dizer que não será, e eu me comprometo a vir aqui uma outra vez, para abordar qualquer assunto que os senhores queiram, que a casa deseje. Hoje eu estou passando por uma dificuldade, porque eu peguei alguma coisa rápida e saí. Não houve tempo, tirei a minha esposa há pouco do CTI, ficou lá vários dias com um problema cardíaco grave, está em casa, mas agora já uma coisa melhorada. Então, eu agradeço o convite, mas eu gostaria de fazer antes umas considerações antes do tema que nós vamos abordar. O que ocorre? Eu estava em Cabo Frio com a esposa, descansando. Já temos 63 anos de união, já é algum tempinho, né? Então, em virtude disso, estamos descansando lá. Eu falei à noite, olha, vamos sair, vamos a um centro espírita. Isso aonde? Vamos ao Trabalhadores de Jesus. Já usei a palavra lá algumas vezes, como usei o mês passado, como também o outro, que até cuida dos aidéticos lá também. Usei no mesmo mês, a gente tem frequência falado lá em Cabo Frio, mas eu quero ir para assistir. Não avisei a ninguém que vou chegar, não é minha vez, nem coisa nenhuma. Fui para lá, sentei com ela na assistência. Obviamente a gente se conhece por causa do Márcio, que é o dirigente da casa lá. Quando ele assumiu, houve necessidade de uma certa ajuste, explicar ele, porque era muito novo ainda, hoje tem vasta experiência, graças a Deus. Mas enfim, fiquei sentado ali quieto, depois que alguns nos cumprimentaram, a hora caminhou. E de repente, era 5:45, domingo, às 18 horas a reunião lá. A pessoa chegou para mim e disse assim, escuta, o expositor não veio, o senhor faz palestras sem preparar? Eu falei, claro, não tem problema não. Ela foi e disse para mim assim, tudo bem, que ótimo, o senhor pode fazer a palestra hoje? Eu posso. Ela foi e disse assim, então me diga, qual livro o senhor quer para fazer a palestra? Eu disse, não precisa não, tem uma Bíblia ali em cima. Ela disse, o quê? O senhor vai fazer uma palestra sobre e vai falar da Bíblia? Eu digo, não existe um negócio chamado o Evangelho segundo o Espiritismo que está lá dentro da Bíblia. O senhor Allan Kardec não cita as mesmas coisas que estão na Bíblia? Para surpresa minha, depois o pessoal comentou, não, nós não sabemos que é a mesma coisa. Eu digo, mas é. Então, vamos então comentar hoje sobre a mediunidade na Bíblia, porque existem umas coisas curiosíssimas. Pensa-se que o senhor Allan Kardec inventou esse meio de se comunicar com os espíritos, o que é um grave engano doutrinário. Isso não é verdade. Na verdade, esses meios sempre existiram, e de uma forma tão clara e tão evidente, que fica impossível a gente não aceitar como verdade de que a doutrina espírita, ela não é propriamente propriedade dos livros dos espíritos ou de mais livros. Ela é algo da humanidade, é o meio que nós temos de tomar conhecimento do que acontece após a morte, como é que é a nossa evolução. Por quê? Porque houve deturpações, é natural, houve intervenções
na formação do cristianismo, incontestavelmente. Vejam só, vamos começar então apenas fazendo um apanhado. Por que chegamos a esse estágio? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, pensando no Novo Testamento. Jesus, quando veio, não escreveu nada, não ditou nada, mas afirmou para os discípulos que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Interpretaram isso de forma literal e ficaram esperando. De fato, ele foi visto, primeiro por Maria Madalena, e aquelas aparições sucessivas, algumas contestadas, outras não. Mas está claro, no capítulo 20 de João, quando estando os discípulos reunidos, porque já havia uma perseguição acentuada, Jesus apareceu no meio deles e saudou-os, estando as portas e janelas fechadas. Capítulo 20 de João. Então diz o seguinte: Jesus apareceu no meio deles e diz: a paz seja convosco. Eles ficaram muito felizes. Logo em seguida, aquela aparição desapareceu. E o mesmo capítulo diz que umas semanas depois, dias após, lá não fala a palavra semana, mas sim dias após, estando novamente os discípulos no mesmo lugar. Isso aqui é uma Bíblia, não assustem não. É uma palestra diferente, mas é toda de espiritismo. E eu gostaria muito de ter um debate com quem quer que fosse, que defendesse a ideia contrária. Mas enfim, novamente Jesus aparece para eles e diz: a paz seja convosco. Tomé não esteve presente na primeira vez, então disse Tomé: se eu não ver Jesus de volta, se eu não colocar a mão na ferida do lado do peito dele, eu não vou acreditar. No momento da segunda aparição, Jesus vem: Tomé, coloca a mão aqui no meu peito, vê se você vê a ferida. Ele coloca a mão e diz aquela expressão: meu Senhor e meu Deus, porque para ele é algo fantástico. O que vemos então ali é uma coisa curiosa. Era tanta expectativa da vinda de Jesus que Jesus não escreveu nada, não ditou nada, e mesmo assim o cristianismo sobreviveu. Como? O que acontece? No princípio, então, a mediunidade, a bendita mediunidade, era uma constante. E como Jesus disse que ia voltar, o que aconteceu? Ficaram esperando. De tal forma que ficaram esperando, que quando um homem, no caso Saulo, ele então era um perseguidor, porque ele já era rabino, ia ser chefe dos rabinos, então ele é indicado para perseguir o cristianismo nascente. Ele então mata Estevão, antigo, não cristão, era escravo, mas transformou-se em cristão. Nós conhecemos a história de Paulo e Estevão. Então, depois de ter literalmente assassinado Estevão, cumprindo lei, ele era um homem digno e correto, estava cumprindo a lei. A lei determinava que seria executado aqueles que fossem contra. Ele não conhecia Jesus. Então ele patrocina a execução a pedradas de Estevão, chamado primeiro mártir. Estevão morre. Antes de morrer, a irmã de Estevão é chamada por Paulo, e Paulo vaidoso foi mostrar o bom serviço dele. Ela reconhece Ezequiel, né? O irmão. E aí então, ela corre para ele, mas não dá tempo dele se salvar. Fica uma coisa horrível. Ela amando a Paulo, Paulo amando-a, mas Paulo é o assassino do irmão. O que fazer? Paulo abandona tudo. Ela também entra em depressão profunda, vem a morrer. E São Paulo fica desesperado, resolve atacar tudo que fosse daquela história do princípio do cristianismo, ou seja, os seguidores do crucificado. Pega e mata todos eles. E disseram para ele que fosse então para pegar e matar Ananias. Ele tinha esse direito, levou escravos e levou soldados. E então, ao sol do meio-dia, diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, se não me engano, nesse exato momento, então, ao sol do meio-dia, está nos Atos dos Apóstolos, em 3 lugares, a citação desse evento. Então, ao sol do meio-dia, Jesus aparece para ele, num esplendor de luz, e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai por terra e todos, os Atos dos Apóstolos diz que todos viam
mas só São Paulo teve a chance de conversar com aquilo que todos viam. Então ele diz: mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Vá até Ananias e lá te será dito o que deve fazer. Mas a luz de Jesus era tão grande que Saulo ainda por enquanto fica cego. Despede os escravos, menos um, descreve os soldados. Ele agora está confuso, não consegue entender. Ele vai para matar Ananias, mas agora ele pede que o escravo leve até Ananias. Mas nessas alturas, porque a visão de Jesus mudou aquele homem completamente. Pode-se dizer que antes chamava Saulo, daí para frente chamava-se Paulo, o grande, podemos dizer assim, sem medo de errar, o grande responsável pela difusão do cristianismo, dado o seu conhecimento, porque foi o único homem na história, o único que foi chamado especialmente por Jesus, pelo menos está nos Atos Apóstolos. No caso, quando está falando do livro Paulo e Estevão, diz que depois o próprio Estevão passou a aparecer e ele pensava que era Jesus, mas não importa, vamos seguir o que está na Bíblia. Por várias vezes, ele então vai até Ananias, guiado agora, ele é cego, porque a visão de Jesus era tão grande e tão bela, e tão intensa que ele ficou cego, como que umas escamas impediam a São Paulo, depois chamado São Paulo, de ver. Ele então caminha e chega até Ananias. Antes, Ananias recebe um espírito. Olha a mediunidade já aparecendo aí de novo. Então recebe um espírito, porque ele diz: opa, eu soube que Paulo vem por aí, vai me matar, eu vou fugir. Mas o espírito para ele: não fuja, porque ele agora é um dos nossos, e quando ele apareceu, você na mesma hora cura-o. E ele então esperou, meio com medo, receoso ainda, mas o espírito havia dito, e ele ficou esperando. Quando Saulo apareceu, agora um homem completamente transformado, então ele cura, impõe as mãos, olha a mediunidade aí, cura, e assim por diante ele se transforma no grande São Paulo. Fica 3 anos tecendo o tapete e estudando as poucas anotações que tinha. Com essas poucas anotações, e o que ele vai conhecer depois é que o cristianismo se formou. De que se formou o cristianismo que nós conhecemos? Afinal, a mediunidade, nós vamos apontar, ela existe em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Vocês querem multiplicação de pães? Tem no Antigo Testamento. Ressuscitação de mortos? Tem no Antigo Testamento. Mediunidade, as mais diversas, de aparição apenas de dedos nas paredes, escrevendo, tem no Antigo Testamento. Ocorre que então São Paulo fica ali escrevendo e depois então ele se lança ao trabalho. Curiosamente, os primeiros lances é a primeira epístola aos Tessalonicenses, onde São Paulo, mostrando que ele ainda não tinha a vivência que teria que ter, ele diz que todos se preparassem, que a volta de Jesus era imediata. Então, isso no ano 51. No ano 52, ele escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses, afirmando então, categoricamente, que a vinda de Jesus é certa, mas tinha que esperar primeiro a vinda do Consolador e do Anticristo, que até hoje não vieram, porque ele também não entendeu isso naquela época. Então, na realidade, o que nós vemos é que o cristianismo continuou patinando. E surgiram então centenas de seitas denominadas gnósticas. Gnose é conhecimento. Então as seitas gnósticas, cada uma delas tinha uma fatia do conhecimento. Haviam seitas gnósticas, como a do bispo Ário, por exemplo, que não aceitava que Jesus fosse filho de Deus, porque ele se achava que se Jesus era filho de Deus, tirava o valor de Jesus, era a opinião dele. Mas ele tinha muitos seguidores, tanto que isso fez diferença lá no primeiro concílio ecumênico de Nicéia. Estamos falando já do ano 325, em junho, em Nicéia. Mas não era isso que importa aqui agora. O que importa é que não tinha nada escrito, cada um deles tinha alguns escritos, até que então surge aquilo que nós conhecemos como os evangelhos. Ou seja, se nós pegarmos o livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, nós vamos ver que tem umas notas no final. Uma dessas notas,
que Hermínio Corrêa de Miranda copia ipsiliteris, mas, de qualquer forma, uma dessas notas, então, ele fala que chegavam a mais de 100 o número de seitas gnósticas, porque umas aceitavam que Jesus tinha um corpo espiritual. Essa briga chegou até o nosso século, né? Bom, outros aceitavam a reencarnação. Outros diziam que Jesus não era filho de Deus, era um homem normal. Uns aceitavam a mediunidade, outros aceitavam a reencarnação. Outros faziam uma mistura disso aí, havia muitas seitas. A gente, para poder entender isso, tem que caminhar nessa história. Até que alguém resolveu escrever. Quem escreveu? Primeiro lugar, alguém tem noção qual foi o primeiro evangelho? Foi o de Marcos, tá? Curioso, Marcos não conheceu Jesus, mas foi o primeiro a colocar no papel, porque ouviu dos outros e porque São Paulo pediu a ele que escrevesse e ele escreveu. Mas na verdade ele não conheceu Jesus. Esse é o chamado Proto-Marcos. Ele veio a desaparecer. E então depois, porque o Proto-Marcos desapareceu, então Mateus resolveu escrever o evangelho dele. Hoje, categoricamente, a Bíblia protestante aqui presente, posso mostrar para qualquer um dos senhores, fala que é depois do ano 65. A Bíblia católica é mais cautelosa, fala por volta do ano 70 ou 75. Então, em seguida, nós temos o evangelho de Lucas. Mas Lucas começa, alguma coisa eu vou ler aqui, se vocês me permitem. Então, eu leio para ficar bem mais nítido, assim. Rapidinho. Tendo, pois, muito empreendidos pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e até foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los para ti, ó excelente Teófilo, aliás, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, São Lucas não conheceu Jesus, mas atendendo à ordem de alguém que se chamava Teófilo, ele escreveu. Ele escreveu, mas já eu perguntei a todo mundo. Vocês estão notando? Ele perguntou a todo mundo. Ele, então, está atestando que ele também não conheceu Jesus. Mateus conheceu, então Mateus procurou constituir o evangelho que nós conhecemos hoje. Vemos que, inclusive, Mateus, nessas alturas, ao fazer o evangelho, ele completou, por exemplo, as bem-aventuranças, estão completas ali. Mas se vocês pulam para Lucas ou para Marcos, não estão completas, pelo contrário, estão faltando quase todas as bem-aventuranças. Não obstante isso, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, como que colocado lado a lado, que a gente pudesse ver cada texto lado a lado, algumas vezes eles se repetem exatamente igual, outras vezes de forma parecida. Por isso eles são chamados, os três evangelhos são como aquele que a gente consegue ver os três colocados, que eles são iguais. São realmente porque nós vimos que Mateus era evangelista, Jesus escolheu. Bom, mas os outros dois, Marcos e Lucas, não conheceram Jesus. Aí nós vamos para um outro curioso. Nós vamos para quem agora? Vamos para os Atos dos Apóstolos, aqui pertinho, né? São João, Atos dos Apóstolos, vai rapidinho. Só para dar um pouco de autenticidade aqui, ele está falando, tenho certeza de tudo, mas só para que vocês vejam com nitidez. Então, no capítulo 4, versículo 13 dos Atos dos Apóstolos, depois que os apóstolos manifestaram-se após a morte de Jesus, eles se reuniram, está no Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eles se reuniram, então apareceu uma pessoa doente, e São Pedro recebe o Espírito, claro, e através dele, então, ordena que, em nome de Jesus, ele fique curado. E aquela pessoa que foi, inclusive, levada numa cadeira para lá, foi então curado, e todos eles começaram a questionar, então, a São Pedro, no caso apenas Pedro, por que tinha havido aquela reunião, onde os
diversos seguidores de Jesus, os que tinham sobrevivido, porque Judas havia se suicidado, e os discípulos ali reunidos haviam feito uma coisa estranha. Que coisa estranha? Quem era da Pérsia falava em persa, e era entendido pelos persas. Quem era da Grécia ouvia a palestra de alguns dos presentes em grego, e não entendiam. Então, assim ocorreu com muita gente, porque houve a primeira vez que na história se ouviu falar de referências mediúnicas em línguas mortas, coisa que o Chico fez com tanta frequência. Pois bem, então, eles ficaram surpresos, eles, os romanos, ali presentes, e os judeus, e perguntaram a Pedro, que parecia ser a maior autoridade, que negócio era aquele que todo mundo está falando línguas estranhas? Então, ele diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Então, a própria Bíblia está dizendo categoricamente que João e Pedro, a ousadia de Pedro e João, portanto os dois eram analfabetos. Está na Bíblia, indoutos e sem letra. Na biblioteca de Washington existe, lá no meio do acervo, uma espécie de uma estátua. O nome não é bem uma estátua, porque não chega a estar completa, mas ela então aparece João ditando aquilo que seria o Evangelho de João. E alguém escrevendo. Imaginem a dificuldade. Por que não se escreveu antes? Bom, não tinha caneta, porque também não tinha tinta, e também não tinha escrita, e também não tinha papel. Não tinha o que escrever. Então, era normal que tudo fosse através da conversa, o que também ocorreu com o Antigo Testamento, que muita coisa foi oral, até que Esdras, lá no Antigo Testamento, aí nós estamos voltando muita coisa no tempo, resolveu colocar no papel. Aliás, no papel não indevidamente, não tinha papel, mas, digamos, em tiras de animais, corpos de animais, formando aquelas tiras onde eles então escreviam aqueles verdadeiros pergaminhos, e que alguns que existiram até hoje. Passam-se os séculos, vamos dar um pulo de qualquer coisa nós recuamos. Em 1945, para não haver confusão, vou falar dos dois. Em 1940, descobriu-se alguns manuscritos que depois foram confundidos como se fosse um manuscrito cristão. Não. Esses manuscritos que foram descobertos anteriormente, lá em Israel, então esses manuscritos, ele contém realmente aquilo que os essênios ensinavam, que tem alguma semelhança, muito pouco, com o que o cristianismo, que nós conhecemos hoje, ensina. Ou seja, aqueles homens que escreviam foram antes de Jesus estar pregando. É possível que Jesus tenha tido contato com eles, mas não há prova disso. E o ensinamento de Jesus é bem diferente em alguns textos do que eles ensinam. Mas estes manuscritos foram descobertos numa caverna. Havia uma pessoa criando animais. Então, uma das ovelhas desapareceu. E o bom pastor, o que faz? Parou tudo e foi procurar a ovelha que sumiu. Isso começaram a subir aquelas montanhas, gritando pela ovelhinha, mas não acharam, então viram umas cavernas. Resolveram jogar umas pedras, uma região muito fria à noite, jogar umas pedras para ver se a ovelha saía de lá. Em vez disso, eles sentiram que um vaso se quebrou. Eles, opa, tem ouro aí dentro, nós vamos voltar amanhã. Não, não tinha ouro. No dia seguinte, quando eles voltaram, tinha apenas uns pergaminhos. Eram os famosos pergaminhos do Mar Morto, né? Então, nesses pergaminhos se conta apenas o que os essênios ensinavam. E os essênios foram aproximadamente no ano 70 extintos. E por isso eles esconderam aquilo em que eles acreditavam. Bom, eles começaram a vender aquilo, achando que aquilo não valia muito. Mas quando as universidades compraram um, perceberam que estava diante de uma riqueza sem preço. Tanto assim é que os judeus, os homens mais ricos, né, compraram e então
se maravilharam, estavam diante do primeiro livro do Antigo Testamento, integral, sem nenhuma modificação. Eles ficaram maravilhados. Está hoje isso aí no museu em Israel, em que é resistente até a tiro de canhão, sabe? Embora protegido por um vidro, mas esse vidro até a tiro de canhão resiste. Por quê? Porque é o texto mais antigo antes de Jesus e mostra ali exatamente o primeiro livro da Bíblia colocado inteiramente igual, sem mudança de um tio. Bom, eles ficaram felizes, mas o cristianismo não tinha nada com isso. 5 anos depois, aconteceu uma outra descoberta extraordinária. O que acontece é que quando o Nilo enche, em virtude das chuvas esporádicas, anuais, então ele se alastra para o lado. Isso dá para raciocinar e é fácil de entender. Quando, porém, cessa essa fase de chuva, ele começa a recuar para o seu leito original. E aquela terra que foi molhada fica excelente para a plantação. Então é nessa oportunidade que as pessoas que moram no deserto mais próximo vão para lá, recolhem essas terras. E ao recolher uma delas, com enxadas, bateram num jarro. A pressa hoje me impediu que eu trouxesse esse jarro de verdade, mais pequeno, apenas mostrando como ele foi feito. Então, dentro desse jarro, todo recoberto por tiras de couro muito bem colada e muito bem escondido, eles disseram: aqui tem muito ouro, agora nós vamos ficar muito ricos. Gente, ali dentro, só dentro daquele jarro, tinham 55 evangelhos diferentes. Eu tenho hoje, não tenho naquela língua, porque eu não sei, honestamente não sei, mas tenho a tradução deles, é muito interessante. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Judas, tem muita coisa curiosa ali. Faz parte daquilo que já citamos, é citado por Leon Denis nesse livro, Cristianismo e Espiritismo, nas notas finais, no final, após o livro. Então ficou o quê? Comprovado que se existia. Ficou mais claro quando, vamos passear de novo no tempo, no ano 380, quando então Damaso III, com esse nome ele vai ganhar depois de Papa, mas na verdade o título de Papa é criado no século VII, anos 600 e pouco, e recua até Pedro, que nunca nem sequer ouviu essa palavra, mas enfim, o fato é que ali ele escreve para o Papa Damaso III, dizendo: de uma obra antiga, quer que me faça uma nova, quando eu tenho na minha frente mais de 45 evangelhos diferentes, eu não sei quais são autênticos. Então eu estudei cada um detalhadamente. Os que eu não concordo, mando expurgar. O imperador aceitou. Porém, 4 eu aceitei. Esses 4, candidamente, ele diz: eu fiz pequenas modificações para que eles ficassem bem iguais. E aí nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o cristianismo. Mas se nós ficarmos só nisso aí, nós esqueceremos que Jesus, depois de morto, apareceu para os discípulos e ele havia dito, João capítulo 16, versículo não importa, está aqui a Bíblia, qualquer um pode ver. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. Aí agora nós vamos para a mesma epístola, não mais capítulo 16, mas capítulo 14, e diz assim Jesus, despedindo-se ainda dos discípulos: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e quando eu me for, eu pedirei ao Pai, ele enviará outro Consolador, que ficará convosco para todo sempre. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Ora, precisava que se passasse séculos para que as grandes deturpações ocorressem e pudesse vir aquela promessa a ser cumprida de uma forma clara. Ora, vamos entender. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. Mas quando eu me for, eu pedirei ao Pai, ele enviará outro Consolador, que ficará convosco para todo sempre.
Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará coisas. Quem lembrou isso? Só o Espiritismo. Quem lembrou a reencarnação escondida lá? Vamos explicar até o porquê, onde, como foi retirada, foi subtraída dos ensinamentos de Jesus tão claramente. Mas, na verdade, foi assim que o cristianismo se formou. E é por isso que hoje os senhores têm uma responsabilidade extraordinária. E muito será pedido a quem muito recebeu. Era bom que alguém não tivesse vindo dessa reunião, porque agora a responsabilidade dele é maior. Porque, na realidade, agora ele está sabendo o seguinte, que a doutrina espírita representa o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo, sim. E nenhuma outra doutrina da face da Terra o faz com tanta sinceridade. A ponto de, na pergunta 982 do Livro dos Espíritos, os espíritas dizerem com sinceridade. A pergunta é do senhor Allan Kardec: é necessário ser espírita para ter uma boa situação após a morte? Os espíritos: não, isso não é importante. Não teve muita gente que não teve a oportunidade de se esclarecer. O que importa é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está lá, na pergunta 982. Espera aí, alguém olhou ali como se eu soubesse de cabeça? Vamos lá, vê rapidinho. Olha só. 982. Vamos lá, gente, é rápido. O tempo aqui é precioso. Eu faço questão de ler, tem outras perguntas paralelas, mas essa eu acho muito enfática, então eu faço questão de ler, para que os senhores vejam como pode. Então, das penas e gozo futuro, o senhor Allan Kardec diz assim: será necessário que professemos o Espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E os espíritos responderam: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam desertados todos que não crerem, ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Que beleza! O Espiritismo é aquela, e eu digo isso no programa, e por causa disso tive a alegria de um pastor dizer para mim assim: eu vejo o seu programa sempre. Eu digo: muito obrigado, doutrina espírita é bonita. Isso não é por isso, não. É que o senhor diz lá o seguinte: quem é protestante, que fique protestante. Quem é budista, que fique budista. Quem é católico, que fique católico. Mas, pelo amor de Deus, aprenda a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Faça isso, está todo mundo salvo. E não quero dinheiro de ninguém. Não é essa a ideia. A ideia é levar o amor que Jesus trouxe para nós, para todos. Não existe religião que salva ninguém, gente. O que salva é amor a Deus, amor ao próximo. É a capacidade de perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. É a dor incrível de ter que perdoar e esquecer o mal. É o capítulo 6, a importância de perdoar. Ora, meus irmãos, não é possível, portanto, nós continuarmos com essa ideia que não corresponde à verdade, chamar, de dizer, a parte mais importante é que nós temos uma religião nova que nos traz a verdade. Eu digo sempre: pelo amor de Deus, não faça isso. Porque o Espiritismo não é definido como a religião, é definido claramente ao dizer que é a ciência, o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino e a natureza dos espíritos e sua relação com o mundo material. Olha, meu celular está tocando, alguém sabe desligar? Eu não me dou bem com esse negócio. Não tive tempo ainda de aprender, mas meus netos me ensinam sempre que eu preciso. Então, eu não tenho tempo, gente, eu juro que eu não tenho tempo. Então, eu queria que desligasse, se soube tanto melhor. Mas, na verdade, então, nós estamos diante de uma coisa que nos joga muita responsabilidade em cima. Veja, o senhor Allan Kardec não definiu como... Isso, o senhor Allan Kardec, está no livro dos Espíritos, segundo a sua função doutrinária e poética, lá na França. Existe, então, um livro que pouca gente tem aqui no Brasil, mas, então, ali se vê claramente que Kardec quis colocar no livro, em vez de ter esse nome, o livro dos Espíritos, ele quis botar religião dos Espíritos. E, segundo revelações de Chico Xavier,
O próprio Emmanuel, na época, sob outro nome, diz: não, de jeito nenhum, os espíritos superiores não concordam. Não é a religião dos espíritos, é o livro dos espíritos. Porque não podemos rebaixar o espiritismo a uma simples religião. Por definição, ele é a ciência que estuda a origem, destino, a natureza dos espíritos e sua relação com o mundo material. Ele tem sim um aspecto científico, porque ele partiu da observação de fatos, da mesma forma que a parapsicologia, a psicobiotrônica, também partiram da mesma coisa. Porém, ele tem algo mais. Além desse aspecto científico, ele tem um aspecto filosófico que explica por que um nasceu aleijado, por que o outro nasceu cego, por que um morreu com 3 dias de nascido. Como Deus vai julgar pessoas diferentes, que alguns sequer tiveram contato com esse conhecimento de Jesus, nasceram na África, na Ásia, subordinados a outras religiões. Que maneira Deus vai julgar se tiver apenas uma encarnação? É impossível. No entanto, a doutrina espírita não é inteiramente racional. Então tem o seu aspecto científico, o seu aspecto filosófico, mas tem também o seu aspecto religioso. O aspecto religioso é esse. Não tem ritual, não tem sacramentos, não tem mandamentos, não tem dogmas, não tem nada disso. Nós temos que simplesmente ensinar o amor, aprender a fazer e ensinar o amor. Não adianta decorar todo o livro aqui em cima e dizer assim, de uma forma enfática: vamos para a pergunta 975. Aí abre aqui a pergunta 975, o que diz? Os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos? Sim, porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, de que foi causa voluntária, por todo o bem que podia fazer e não fez, e por todo o mal que decorre de não haver feito bem. Como é diferente a doutrina espírita? Não tem nada dessa história de dizer que todo mundo tem que ser espírita. Não, pelo contrário. Tem que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Nós não podemos diminuir a doutrina espírita, pelo contrário, exaltá-la, porque ela está reconstituindo o Evangelho. Como é que isso se perdeu? Aí a gente volta atrás. Diocleciano foi muito mal. Século IV, ano 303, por aí, a perseguição era terrível contra os cristãos. Faltava poste em Roma para pendurar todos os cristãos que ele encontrava. E Diocleciano fazia questão de ser mau. Mas, como então a mediunidade era uma constante e explodia, então o cristianismo crescia de uma forma até assombrosa. Então, não houve outro jeito. Ele não aguenta a pressão do povo. Naquela época também existia pressão. Então ele renuncia e Constantino assume. Constantino vai até a França, mata Licínio, vai até a Espanha, mata outro adversário, se torna o imperador único do Oriente e do Ocidente. Pela primeira vez, então, agora nós temos um homem que manda de fato. E aí, o que ele faz? Então, a primeira coisa é dizer assim: olha, nós adoramos um Deus. E esse Deus não é Deus, porque esse Deus vem lá da Pérsia, né? Então, era um Deus inexplicável, mas tinha uma festa para ele no dia 25, para uma deusa, no dia 25 de dezembro. E diz Constantino no seu primeiro ato: olha, faz o seguinte, tira essa deusa, agora nós vamos adorar Jesus. Esse vai ser o dia, nós não sabemos dela, esse vai ser o dia do nascimento de Jesus. Estava criado o Natal. Coisas assim ocorreram. Algum tempo depois, nós andamos agora há poucos anos, estabeleceu-se a paz, Constantino está bem, agora está tudo em paz como Constantino quer. Então ele diz que assumiu o poder porque na luta contra Licínio e outros mais, ele viu uma cruz, a forma de uma cruz no céu, e então debaixo dessa cruz estava escrito, será que foi mediúnico, se foi verdadeiro, eu não acredito, mas estava escrito lá então: por este signo vencerás. Então Constantino se estabelece, perdoa os cristãos, perdoa todo mundo, devolve as terras para as inúmeras igrejas, devolve tudo certinho, pacifica e passa a reinar com tranquilidade. Tranquilidade, mas eram muitas as religiões. Então, religiões não, muitas seitas, mas muitas mesmo, as variantes eram as mais incríveis. E aí Constantino então resolve fazer uma coisa importante. Ele convoca o primeiro concílio ecumênico da história. Teve outros concílios, mas não ecumênico. Ecumênico quer dizer
um representante de todo mundo, mas o homem era um bom governante. Tá? Onde vai ser o concílio? Em Roma, não, senhor, vai ser lá na Ásia Menor. Vamos caminhar até lá? Gente, vai na Ásia Menor, porque lá ele podia dominar. Então, ele convoca para lá o primeiro concílio ecumênico para o ano 325, que se realiza então, e dura pouco tempo. Até tem um interessante que os bispos, seguidores do bispo Ário, os arianos, não queriam aceitar o que estava ali, tinha erro, eles queriam colocar a reencarnação. Mas Constantino foi enfático, disse, não, tem como ser como eu quero, tudo bem. Então nós não assinamos, isso está na história, nós não assinamos, vamos retirar. Tinha 400 representantes dos arianos presentes. Aí a resposta de Constantino foi bem inteligente, todo mundo pode ir embora, os 400 não precisa assinar não, agora as cabeças vão ficar aqui, tá? Como lembrança que aqui estiveram, todos assinaram. Claro, ia perder a cabeça, concordaram e assinaram, estava feito. Uma das grandes aberrações, Constantino exigiu porque a mulher dele também não concordava com essa história de voltar como escrava. Agora era a rainha voltar como escrava, esse negócio não é bom não. Então, aí saiu a primeira ideia do cristianismo como nós conhecemos. Os senhores conhecem? O que saiu desse concílio? O credo. Eu fui católico, apostólico, romano e congregado mariano até 1960. Então o que eu vou falar não é heresia não, hein, gente. Quando eu mudei para a doutrina espírita foi de corpo e alma. Tem alguma pessoa aí que foi católica? Opa, então podem me condenar. Não. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, o qual foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos, no terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Bom, aí vai citando todo ele, que eu não vou aqui fazer propaganda do credo, mas vamos ao final, quando começa então os dogmas. Creio no Espírito Santo, que não está em lugar nenhum, na Santa Igreja Católica, que estava nascendo, né? Na comunhão dos santos, achar que os santos vão comungar no céu, problema de cada um. Na ressurreição da carne, acabaram com a reencarnação. Ressurreição da carne na vida eterna. Gente, acabaram de sepultar nesse ato o que é simplesmente a reencarnação, que ficou proibida de ser ensinada. O bispo Ário sumiu dali para fora com outros tantos. Então essa é a história nua e crua do que nós criamos. Quando então nós caminhamos ainda no tempo, chegando já no século IV, mas lá no ano 380, quando então São Jerônimo, por isso ele virou santo, hein, gente? Ele foi encarregado de fazer a tradução para o latim disto que se chama, como é que chama? Vocês sabem não, tenho certeza. Como é que chama isso aqui? Como é que chama isso aqui? O nome disso aqui é Vulgata Sisto Clementina, porque depois de feita, passou por um outro concílio, e passou por Sisto V, Clemente VII, pôs as alterações, e teve uma coisa importante. Teve nada mais, nada menos, de que um concílio em que proibia ler a Bíblia. Só quem podia ler a Bíblia eram os padres e em latim. Até que alguém gritou. Quem gritou? Quem foi? Vou dar a dica. 1503. Lutero, gente, que pedia que a Bíblia fosse... E ele iniciou a tradução da Bíblia. Vejam então como é que os senhores que houve tanta deturpação no cristianismo. Não tinha prova nenhuma daquilo. Mesmo quando apareceram essas inúmeras seitas, quando apareceram essas inúmeras seitas, ainda assim elas eram tão divergentes entre si que não tinha condição. E naquela época, os fenômenos mediúnicos eram olhados como coisa do diabo. Não é que tentaram isso até esse século passado, mas olhavam as coisas mediúnicas como fosse coisa do diabo. Mas não era. E o interessante é que ficou tudo escondido até que houve uma revolução. Aonde? Na França. Em 1789, quando então dali surgiu liberdade, igualdade e fraternidade. Durou 5 anos a revolução, mas quando ela terminou, os poderes eclesiásticos tinham mudado. A liberdade estava implantada. E aí, em 1804,
e o século XIX, portanto, de 1800 até 1900, foi cheio de fenômenos mediúnicos, os maiores médiuns de todos os tempos, né? Começando lá atrás com Swedenborg, aquele homem que muito antes de André Luiz, ele diz que ele saiu do corpo e viu o mundo espiritual, que lá tinha condições de se movimentar, tinha casas, tinha rios, tinha tudo. Foi levado na condição de filósofo, escreveu umas coisas bonitas, mas depois o espiritismo com André Luiz foi confirmar que era muito mais ainda do que ele escreveu. Ele realmente tinha essas visões, o que ele escreveu, ele não é fundador, mas é um dos precursores. Por quê? A partir dali era possível alguém falar de alguma coisa que não fosse necessariamente crucificado por ter falado. Por exemplo, Joana d'Arc, o que ela fez? Era uma donzela nascida lá em Dom Remy, na França, e então ela começou a ter voz, que ela atribuía a 3 santas, não importa que quais são, e que então 3 santos. E aí então, em função disso, ela diz que ela tinha a possibilidade de libertar o rei. Parecia uma piada, que a luta era de 100 anos contra a Inglaterra, libertar a França como? Ela então inicia a tarefa, vai até o Delfim. O Delfim faz uma molecagem com ela. Ele se veste com a roupa popular, pega uma pessoa qualquer ali no meio da assistência, como agora, imagina isso, traz para cá, bota a roupa e manda ele sentar aqui para ela conversar com o Delfim, manda entrar a moça. A moça entra, em vez de vir aqui, vai até ali, intuída pelo Espírito, se abaixa diante do verdadeiro e cumprimenta ele e pede para ele ter uma conversa com ela. Ele para estarrecido. Aquela mulher analfabeta que dizia que ouvia a voz e ia libertar a França, então ele dá uma colher de chá, ele dá uma companhia para ela. E ela então toma cuidado de dizer para os ingleses, por favor, vai morrer gente, não tem necessidade, se entreguem antes. E os ingleses achavam aquilo uma maluquice dela, mas ela foi ganhando sempre, até que ganhou a guerra, a guerrinha à toa, a guerrinha dos 100 anos, ganhou a guerra, e depois que ganhou a guerra, os franceses, com medo dela, entregaram para os ingleses, e os ingleses, com medo do poder dela, queimaram-na. É assim que queimavam as pessoas que tinham o fenômeno mediúnico. No entanto, gente, o fenômeno mediúnico é uma coisa tão simples. Nós acabamos de ver aqui, quando aconteceu, no Atos Apóstolos, capítulo 4, que eles começaram a falar. Hoje existe essa história de muita gente falando, não confunda uma coisa com outra. Isso é glossolalia. Isso é glossolalia, tem esse nome bonitinho, glossolalia, ou seja, você está você não está falando nada, ninguém entende nada. Isso é glossolalia. Uma outra coisa é você escrever ou falar em línguas mortas, mediunicamente. Fora disso é glossolalia. Você fala e ninguém entende. É como se o Espírito Santo, se fosse o caso, tivesse ficado maluco e tivesse falando uma língua que ninguém entende. Então, para que fala? Para que fala? Para dizer que ele teve aqui? Não precisa, até tem que resolver. Não é verdade? Olha, então, o dicionário diz glossolalia, quando todo mundo fala e ninguém entende. Se você me disser qual a utilidade, é bom que eu vou aprender, porque eu sou um curioso até hoje, apesar dos meus 81 anos. Então, o que acontece? Na realidade, a Bíblia é uma maravilha. Segura para mim, meu irmão, por favor. Vocês sabem onde estão os dons espirituais? Olha só, meus irmãos, vamos fazer uma coisa. Primeiro livro de Samuel. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Deixa eu chegar lá. Por favor, leia para mim. Depois eu comento. É o que estiver marcado aqui para facilitar. É isso mesmo? Está aqui, deixa eu ver lá. Capítulo 9, 9. Está aqui. Por favor, leia bem alto para eles. Eu sei de cor. 8 e 9? Não, só o 9. Só o 9. Antigamente Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Ah, é? Olha só, claramente. Antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, porque para eles consultar um espírito era consultar a Deus, era assim que eles falavam. Antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente. Porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Ah, o profeta então era um simples vidente? Graças a Deus. Mas era assim mesmo que funcionava. Se dar apenas um capítulo, vira aqui,
Olha só, por favor, capítulo 10, versículo 6. Do mesmo livro de Samuel. Estou pegando assuntos na Bíblia, veja. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Quando a pessoa recebe o Espírito, já viram de volta? Receber, que ele se modifica todo, como dizer que beleza se manifesta? Claro. Então está claro dizendo aqui, olha, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizará com eles e te mudarás em outro homem. Claro que vai mudar em outro homem, porque outro homem foi que incorporou em outro espírito, poderíamos dizer melhor, numa linguagem espírita. Ah, mas seu Gama, esse negócio do Antigo Testamento, aquilo ali é uma agulha de caroço. Vamos para o Novo Testamento? Segura, meu irmão. Vamos lá. Vamos para o Novo Testamento. Ó, a primeira epístola aos Coríntios, aqui está bom. Vamos lá. Eu vou ler para os senhores. O título é Acerca da diversidade dos dons espirituais. Olha, acerca dos dons espirituais, não quero, meus irmãos, que sejais ignorantes, é São Paulo escrevendo. Vós bem sabeis que eres gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme eres guiados. Ora, diz São Paulo, isso aqui, gente, não é escrito pelo senhor Allan Kardec, não, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tudo bem, então na Bíblia assim a gente interpreta. Essa palavra Espírito Santo, tá? É uma coisa curiosa, que eles dizem que vieram depois, mas no Antigo Testamento já várias vezes ele aparece. Mas deixa a confusão de lado, é melhor pegar o que está certo. Olha só. Ora, começa o ensino de São Paulo. Capítulo 12, da primeira epístola aos Coríntios, versículo 4 em diante. Vou devagar. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Atenção agora, porque isso aqui o senhor Allan Kardec teria escrito, mas não foi Kardec. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É isso mesmo que ensina aqui? Então vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Tem gente que sabe muito, de volta faz umas palestras lindas, né? Incorporada. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. São aqueles que vêm, como Einstein, que revolucionou o mundo com 23 anos. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. Tivemos gente no mundo inteiro com muita fé. A outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Você já ouviu falar de algum médium de cura? De algum santo que curava? Aqui, ó, está escrito. Ó, a outro pelo mesmo Espírito, a fé. A outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E ainda a outra operação de maravilha. Ah, tem médium que faz coisa muito linda. Não sei se vocês já viram materialização, é uma coisa comovedora. A outra ainda a profecia, claro. A profecia diz o quê? Antigamente Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vindes ao vidente, porque o profeta de hoje ele chamava vidente. Capítulo 9, versículo 9, você leu. Né? Continuando. Portanto, a outra, a profecia. A outra ainda o dom de ver os espíritos. Ué, rapaz, não é que esse negócio é mediunidade está na Bíblia? Se vê e ouve. Vocês têm dúvida? Pois, continuando. A outra ainda a interpretação dessas línguas. Alguns chamam de cambono na Umbanda, né? Bom, mas é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Gente, isso aqui não é o livro dos médiuns, não. Isso é a mais pura doutrina espírita. Se vocês saem daí e vão para primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, eu vou falar de cabeça, porque não dá tempo, o relógio lá é o meu patrão. Então, o que acontece? Capítulo 15, ele coloca a ressurreição. Eu vou ler só um trechinho para vocês dizerem, meu Deus, mas é assim que está, olha só. Capítulo 15, o título, a ressurreição. É porque São Paulo diz assim, a partir do versículo 25, alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Não é que esse tal de São Paulo sabia das coisas? Porque ele via logo que não podia ser com o mesmo corpo, né?
Aí ele fala que há corpo celeste, corpo terrestre, um é a glória dos celestes, outro é a glória dos terrestres. Vem para o versículo 42, diz assim, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Claro, quando enterra alguém, o semear é o termo, né, comparado, é claro que está enterrando alguém fraco, né? Versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Não fui eu, pode confirmar, tá aqui. Entendeu? Está na Bíblia. Agora continua. Versículo 50, olha a coragem de esconder isso, eu não sei porquê. Por que a gente não pode comentar isso? Olha só. E agora digo isso, irmão, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não é a carne e o sangue que vão ressuscitar. Não. Ele diz, nem a corrupção herda a incorrupção. Tá? O que vai herdar o reino de Deus após a morte é o quê? O corpo espiritual. Vai em seguida, na outra, primeira epístola, né? Estamos na segunda epístola aos Coríntios, vai para o capítulo 12, eu não tenho mais tempo. Ele vai então dizer que ele, São Paulo, saiu do corpo e foi ao terceiro céu. Mas é tão interessante que eu não resisto, depois mesmo me cobra. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, está referindo-se a ele mesmo. Aí ele abre parênteses assim, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Fecha parênteses. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, de novo, parênteses. Se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Fecha parênteses. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. São Paulo entendia das coisas. Está falando do corpo espiritual, foi ao céu do corpo espiritual. Não é que o Espiritismo é que veio ressuscitar isso, gente? E a gente foi achar isso lá no Eclesiastes, lá no último livro do Eclesiastes. Vem achar em nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 22 de Mateus, está lá o corpo espiritual. Está tanto na Bíblia que eu lamento que o tempo tenha passado, porque eu sei que alguns têm agora a curiosidade de ler. A Bíblia é muito interessante, agora tem que ter paciência para ler, porque é complicado. Então, meus irmãos, eu trouxe tudo aqui para falar com vocês, para deixar a palavra para mim para mexer. Não importa, foi uma alegria falar com vocês. Sintam falando que o Espiritismo ensina, porque, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade você só conhece através do Espírito. Tá? A espiritualidade é clara. Sentado em casa você pode, claro, que você quiser, vai ter valor, mas muito pouco para te ajudar. Agora, é muito mais importante a prática da mais absoluta e desinteressada caridade do que qualquer outra coisa. E não deixa para amanhã. Porque para mim, por exemplo, com os meus 81 anos, faltam dias, e com 63 anos junto à minha esposa, faz agora no dia 23 de agosto, e está chegando, gente. Então, eu digo para vocês, aproveitem o máximo que puder, para mim está faltando tempo. Merda na cara na doutrina espírita, vale a pena. A nossa fé resiste a qualquer coisa, a qualquer debate. E a gente vai se encontrar conosco mesmo. Porque uma coisa nós temos certeza, Joana de Anjos diz isso com mais clareza do que qualquer outra, onde ela diz o seguinte: o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que você cultiva dentro de si, isso constitui a sua essência e legitimidade. Livro Ser Consciente, introdução. Pensem nisso. E digo para vocês, como eu gosto de terminar, para convidar para refletir. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Obrigado a todos. Então, gente, vocês acham, tá vendo agora, quem não conhece seu Gama, por que eu estou aqui? É por causa dele. Então, agradecer seu Gama deve um abraço fraterno a sua esposa, que a gente estima melhoras, a casa toda com certeza vai vibrar pela saúde dela. E agora pedir a todos, né, que agora vai começar o passe, para todos continuarem nessa mesma sintonia.